Fala galera, hoje vamos falar sobre a expectativa de um dos filmes mais esperados da Marvel de todos os tempos. Eu tô falando de Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre. E por causa deste filme é possível fazer uma análise de como a última parcela do universo cinematográfico da Marvel, que não foi grande coisa este ano, se saiu nessa última fase. Porque se nada se salvar, vamos ver se no próximo ano eles produzem alguma coisa boa. E você já tá sabendo, né? A crítica já assistiu o filme e nós vamos descobrir o que eles acharam do filme que marca o fim da fase 4 da Marvel. Mas a gente sabe que a crítica às vezes funciona e às vezes não. Então, será que eles curtiram a ideia do filme? Ou Pantera Negra 2 está no mesmo caminho do Adão Negro no quesito agradar a crítica? Vem comigo que vamos descobrir agora. Mas antes, aquela chatice minha de todo dia. É que eu tenho que te pedir isso, é muito importante. E se você ainda não for inscrito, faça isso. Deixe um super like aqui no vídeo, se inscreva e ative o sininho. Já sabe, né? Se não ativar o sininho, você não vai receber as notificações do próximo vídeo. Sem contar que você tá sendo bacana demais com a moça aqui do canal, né? Então, bem-vindos ao Cine Pipoca e vamos começar. O blockbuster é uma sequência de Pantera Negra de 2018 e tem o potencial de quebrar o recorde do seu próprio antecessor de 1,3 bilhão de dólares de bilheteria. E tem sim um grande potencial para isso, já que o filme vai prestar uma homenagem ao falecido Chadwick Boseman. A história nos leva de volta ao reino de Wakanda depois que o seu rei T'Challa morre de forma trágica. Sem o seu líder, a população precisa se unir para honrar a memória do rei e proteger Wakanda. Sem falar no valor emocional que Pantera Negra 2 representa para a Marvel e principalmente para os fãs, porque tem o compromisso de dar continuidade e contar uma boa história sobre o legado que o ator Chadwick Boseman deixou com o primeiro filme. E também porque a Marvel está em maus lençóis nos últimos tempos, né? Não tem produzido lá grande coisa. Então, como a fase 4 já está no fim, só nos resta esperar que se saia o melhor na próxima fase. A gente ainda não tem como saber, mas a crítica sim, porque já viu o filme e vamos falar sobre isso agora. Como foi a reação da crítica nesse primeiro momento? A história de Pantera Negra 2 foi mantida em segredo e guardada a 7 chaves por um longo tempo, e mesmo o trailer não revelou muito sobre os rumos da história. Claro que isso só ajudou a criar mais e mais expectativa. Esse filme chega às bilheterias com grande expectativa para atender. A julgar pelas primeiras reações dos críticos, no entanto, parece que o diretor Ryan Coogler fez um grande trabalho, não apenas honrando a memória de Boseman, mas também elevando as apostas da franquia, transformando o filme em um espetáculo visual e proporcionando um final, digamos, satisfatório para os arcos do universo da Marvel. Isso significa que Pantera Negra 2 está aumentando as expectativas para o que virá na fase 5 da Marvel, então eles terão que se superar. Esse é um dos maiores lançamentos programados no calendário do MCU este ano. Pantera Negra é baseado nos quadrinhos da Marvel. A produção lançou alguns trailers sobre os personagens, batalhas e a introdução de um novo vilão que já dão uma pequena ideia do que podemos esperar. Não é segredo nenhum que Pantera Negra 2 sofreu um impacto devastador com a ausência de Chadwick Boseman. E tanto a equipe quanto o elenco tiveram que lidar constantemente com dilemas do que fazer com o filme sem o seu astro principal. A situação ficou tão complicada que o diretor Ryan Coogler ficou muito abalado com a situação a ponto de pensar em desistir da carreira. Mas a vida continua e a saga Pantera Negra também. E após a morte do rei T'Challa, o reino da rainha Ramonda tem que lutar para proteger sua nação das potências mundiais que tentam tomar o controle e o desenvolvimento do seu povo. E enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da Cães de Guerra para forjar um novo caminho para o reino de Wakanda. E como se isso não fosse o bastante, eles têm outra ameaça pela frente. Confirmado como um dos primeiros mutantes da nova fase do MCU, Namor será o antagonista dessa sequência de Pantera Negra. Nos quadrinhos, o rei de Atlântida, uma nação submarina secreta, é um portador do gene X que chegou a ser convidado tanto para as equipes heróicas de Charles Xavier quanto para a Irmandade de Mutantes
mutantes de Magneto. Assim como acontece nos quadrinhos, Namor de Wakanda para sempre entra em conflito com a nação africana por ver seu reino ser ameaçado. Mas fica ligado, porque não é só isso não, hein? Tem surpresa vindo por aí. A internet não perdoa nada e já está levantando a hipótese que uma das atrizes, Nakia e Okoye, podem ser uma Pantera Negra, ou as duas até se tornarem Pantera Negra, em momentos diferentes do filme. Isso é bem possível, porque essa ideia surgiu depois desta imagem. São 2 capacetes diferentes. Ok, isso pode não ser nada, mas também pode ser tudo. E uma coisa é certa, dá para ter uma ideia de que são modelos bem diferentes e, portanto, são grandes as chances de pessoas diferentes que irão usar os capacetes do Pantera Negra. Tudo bem que no primeiro filme aconteceu algo parecido, quando a irmã do Rei T'Challa desenvolve 2 uniformes e ele opta por um deles. Porém, não podemos nos esquecer de que este não foi um episódio que foi colocado em evidência como está sendo colocado agora. E sem contar que a gente tem um outro detalhe bem interessante, é o fato de um terceiro capacete ainda mais diferente aparecer no pôster oficial do filme. Claro que essa vaga ficou aberta depois da morte do Chadwick e não pode ser preenchida por qualquer um. E então, por essa razão, pelo peso da enorme responsabilidade, o diretor queira dividir esse fardo e talvez nem a própria irmã do Rei T'Challa esteja lá para usar o uniforme, porque talvez ela não sobreviva a um ataque de Namor. E como sabemos que Namor está declarando guerra contra Wakanda e o cara vai chegar descendo o sarrafo geral, vai precisar de mais de uma Pantera Negra para tentar barrar o cara. Então talvez esse seja o elemento surpresa que Namor não estava esperando. 2 ou até, quem sabe, 3 Panteras Negras. O motivo exato dessa guerra ainda não está muito claro, mas em Pantera Negra 2, o reino de Wakanda se envolverá em um conflito contra as forças invasoras da cidade submersa de Talocan, lideradas pelo seu rei Namor. Com a revelação pública de Wakanda para o resto do mundo, Talocan se vê em maus lençóis e lança uma retaliação, que escala para um grande conflito armado entre essas 2 nações, que não por acaso já está com estreia marcada para o próximo dia 10 de novembro, gente. Então veja o que os críticos estão falando. E este cara aí, o Steven, que é uma espécie de termômetro dos críticos, diz o seguinte: eu sei que você não acredita quando as pessoas saem de uma estreia mundial e dizem que um filme é incrível, mas Pantera Negra 2, Wakanda pra sempre é uma sequência fantástica e um ótimo filme. Eu sabia que seria emocional. E foi. Espere seus olhos vazarem. Então prepare o lenço, porque se tem uma coisa que não podemos ignorar é a fala de um cara feito Steven, porque ele é um dos críticos mais respeitados da atualidade e ele ainda disse mais. Outra razão pela qual eu estou tão impressionado com Pantera Negra Wakanda pra sempre é que Ryan Coogler teve a tarefa impossível de tentar fazer uma sequência sem o Chadwick Boseman e fazê-lo parecer respeitosa, mas também manter a franquia. Vai ser um grande sucesso para Marvel Studios. Vários outros críticos destacaram a qualidade do filme, a maturidade e a maneira como ele lida com a dor, dizendo que vale a pena esperar. E sim, a morte do Rei T'Challa é um dos arcos mais importantes do filme e o diretor soube colocar sensibilidade na medida certa. Todas as críticas que eu vi na internet, eu não vi ninguém falando mal do filme. Será que esse filme ficou tão bom assim? Parece que sim. Todos os críticos ficaram impressionadíssimos com o novo filme do Pantera Negra. Mas e aí? No filme do Adão Negro aconteceu que a maioria dos críticos desceram o sarrafo, mas o público achou o máximo. Será que vamos ter uma surpresa aí? Ou o público vai concordar com os críticos dessa vez? Bom, eu espero que sim. Afinal, não estamos falando apenas de um filme, o Pantera Negra, mas de uma história, e de uma história bonita e um último adeus ao ator Chadwick Boseman. Mas a minha opinião não é importante, a sua sim. Então escreva aqui nos comentários o que você tá esperando para o filme Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre. Vai ser pra sempre ou não? Então não perca tempo e já manda o link desse vídeo para aquele amigo nota 10 que vai, claro, pagar a pipoca no dia dessa super estreia de Pantera Negra 2. Outra coisa muito importante é que se você ainda não for inscrito, não perca tempo, deixa um super like aqui no vídeo, se inscreva e ative o sininho. Já sabe, Se não ativar o sininho, você não vai receber as notificações do próximo vídeo. Tchau!